Semifinais também no Rio de Janeiro, né? O Carioca chegou nessa fase e a gente começa sábado num horário muito gostoso, tá? 9 horas da... Médio. 9 horas da noite. Tem Fla-Flu no Maracanã. Tem um lado bom? Tem. Traz pra nós. Tem o lado ruim também. Eu diria que, como atração, pra quem... Entretenimento. Um sábado à noite você ia ver um filme, ia ver futebol. Olha aí. Né? Mas não sei, assim, pro Rio de Janeiro, na cidade como o Rio de Janeiro, você podendo fazer um horário de dia... Eu curto a ideia. Passar pra noite um jogo desse. Eu curto a ideia de 9 no final de semana. No final de semana. Por quê? Porque quando o jogo é 4, mais pra domingo, né, que isso é aplicado. Mas quando o jogo é 4, ele acaba prendendo mais seu dia. Quando o jogo é 9, não. Você tem o sábado todo aí pra mim. E mais um futebol, que maravilha. Pode ser. Não comprometeu nada, né? Você tem precisa um lado bom. estudar, é mais um assunto. Estuda isso aí. Vamos ver então como é que chegam as equipes pro jogo de sábado. Domingo tem mais, hein? Mas primeiro pro Fla-Flu de sábado, 9 da noite. Já são 5 jogos seguidos como titular. Luiz Araújo começou o Carioca entre os 11 do Flamengo, mas foi pro banco com a chegada do uruguaio De La Cruz. Só que o desfalque do Gerson, que passou por uma cirurgia no rim, voltou a abrir as portas do time pro camisa 7. O time ganhou muito mais dinamismo e, de consequência, com a entrada do Luiz Araújo, que tem não somente a questão da puxada do contra-ataque, mas também, quando está sem a bola, taticamente, ele ajuda demais na parte defensiva. O Luiz Araújo tem aproveitado a oportunidade e vive o melhor momento dele no Flamengo. Nessa temporada, o atacante só fica atrás do Arrascaeta em número de assistências. No último mês foram 2, além de um gol. Ainda falta balançar a rede em um clássico com a camisa rubro-negra. Nesse sábado vai ter mais uma oportunidade, deve ser titular mais uma vez. Gabigol e Wesley, atualmente reservas do time, treinaram separados do restante do elenco nessa quinta e seguem como dúvida para sábado. Certeza só a saída do Thiago Maia do clube. Ele vai para o Internacional por empréstimo com opção de compra. O volante chegou ao Flamengo em 2020 e foi campeão brasileiro da Copa do Brasil e da Libertadores. Em 2024 já teve título da Recopa. Agora o Fluminense busca mais uma vez o Carioca. Sabemos que é muito importante para a continuidade da temporada a gente conseguir classificar para a final. Se o time não venceu nos últimos 11 clássicos que disputou, relembrar como foi a última vitória sobre um grande rival pode ser uma inspiração para os jogadores. É uma lembrança muito boa para nós, né? 11 meses atrás, o Fluminense goleava o Flamengo e conquistava o Campeonato Carioca. Foi a última vez que o time venceu um clássico. Amanhã o Fla-Flu é pelo primeiro jogo da semifinal. John Arias fez questão de mostrar o respeito que ele tem pelo rival e de reafirmar a ambição do Fluminense, ser tricampeão estadual. Eu acho que o jogo contra o Flamengo é o palco perfeito para o Fluminense demonstrar toda a força do elenco e a força do Fluminense. Venimos de um bicampeonato e queremos o tricampeonato. O técnico Fernando Diniz tem 3 desfalques para enfrentar o Flamengo. O volante André foi expulso no clássico contra o Botafogo e vai cumprir suspensão. Já o lateral direito Samuel Xavier e o atacante Douglas Costa estão lesionados. John Arias, um dos jogadores mais decisivos do Fluminense, esse sim vai estar em campo e mal pode esperar pelo Fla-Flu. Eu acho que vai ser um clássico lindo de ver. Tomara que ganhe o melhor. Vamos lá, finalistas então das últimas 4 edições do Campeonato Carioca. Estamos falando dessa vez dos semifinalistas. Dá pra gente olhar, vamos olhar para 2023, porque dá pra gente olhar para as mudanças que as equipes sofreram. Na verdade, a gente percebe mais no Flamengo, obviamente, né? Se a gente olhar para todas as mudanças, inclusive começou no próprio Carioca, porque foi a queda do Vitor Pereira, né? Ali. E o elenco hoje é um outro time, né? Hoje a gente fala de um elenco mais, é incrível falar, mas é verdade, mais recheado, com mais investimento do que aquele de 2023. A ponto de Gabigol e Bruno Henrique serem jogadores do banco de reservas do Flamengo. Né? Então é uma reestruturação do Flamengo. E Gabigol capaz de nem ser aproveitado no clássico, né? Sim. Vamos lá. Eu digo ser aproveitado no banco, inclusive. Gabigol, como a gente imaginava, no meio do ano ele pode assinar
com qualquer clube, né? O Flamengo vai ter que buscar uma negociação para ele. Com a chegada do Tite, e em algum momento, o Tite convocou o Gabigol para a seleção brasileira em várias oportunidades, e o Tite me falou sobre o Gabigol, que gostava muito da postura do Gabigol nas convocações. Então, lembro disso. Não me parece ser algo pessoal, tá? Até porque também não acho que o Tite trabalhe dessa forma. Mas, enfim, ele não tem espaço. Ele é reserva, muito reserva do Pedro hoje. Eles dois já jogaram juntos, foi o Dorival Júnior que encontrou uma maneira de jogar, também porque não tinha o Bruno Henrique. Também por isso. E agora o Tite tem, além do Bruno Henrique, outras opções, como o Luiz Araújo, como o Everton Cebolinha, que ele recuperou. Então, realmente fica bem difícil a continuidade do Gabigol. Acho que... E tem 5 substituições para fazer, né? Também tem isso. 5 substituições para fazer e você pensa em não utilizar o Gabigol. Ó, o Flamengo esteve nas finais do Carioca, aliás, foi campeão em 19, 20 e 21, sendo que 20 e 21 em cima do próprio Fluminense. Aí em 22 e 23 a gente viu o contrário, né? O Fluminense dando esse troco aí, mantendo para 24 a base de 2023. A base e as ideias, né, Luiz Teixeira? E o treinador, né? Que eu acho que faz toda a diferença. As ideias do Fernando Diniz, exatamente. Da final do Carioca do ano passado, no caso do Flamengo, foram 2 trocas de técnico, né? Então muda característica, estilo de jogo e jogadores. No caso do Fluminense, eu acho que potencializou bastante o elenco. A gente vê a grande diferença no setor defensivo, que é a ausência do Nino com relação à final do ano passado. Acho que a diferença entre os times hoje, quando a gente comparava com a do ano passado, e até de equilíbrio de favoritismo, é menor. Eu vejo uma semifinal muito equilibrada, principalmente se tratando de Fluminense em jogos à vera mesmo, né, em jogos em que o nível de concentração e de exigência é muito maior. Se a gente for colocar Recopa nesse bolo, se a gente for colocar mata-mata de estadual, se a gente colocar os jogos da Libertadores do ano passado, a gente percebe que o Fluminense entra numa rotação diferente, por mais que tenha problemas defensivos e alguns deles sejam causados por conta da estratégia do próprio Fernando Diniz. É óbvio que a postura contra o Flamengo deve ser diferente, até pela qualidade, pela forma como o Flamengo do Tite joga, mas vejo um duelo muito equilibrado, bem mais equilibrado do que era a final do ano passado, em que o Flamengo era o favorito e mesmo assim deu Fluminense. Eu vejo o Flamengo como favorito. Eu também vejo. Ligeiramente favorito. E assim, explico por quê. O Flamengo tem a vantagem do empate no confronto. Isso quando você tem um equilíbrio muito grande, faz uma diferença. Claro. Pode até não acontecer, mas faz uma diferença. Você tem mais resultados para jogar pela classificação. Acho que, por incrível que pareça, porque o Fluminense tem muitos elementos de qualidade, o Flamengo tem mais elenco ainda que o Fluminense. Entrosamento, acho que o Fluminense está na frente, mas eu já vejo o Flamengo jogando. O Flamengo na temporada passada se criou a expectativa de que o Tite ia chegar e que o Flamengo ia brigar pelo título. E em determinado momento essa expectativa até se justificou. O Flamengo meio que se posicionou ali, olha, Botafogo, se o Botafogo não quiser, talvez a gente queira, mas o Palmeiras foi mais firme nessa decisão de tomar o título do Botafogo, porque era o início de trabalho do Tite. Ele nem chegou pensando claro que ele chegou pensando nessa situação, mas ele chegou se defendendo dessa possibilidade. Olha, pode até ser que aconteça, mas a tendência é que se classifique para a Libertadores. E aí, para o outro ano, já vemos uma cara de Tite no time do Flamengo, que é aquele técnico retranqueiro, como vocês sabem. Não é. Foi uma coisa que eu ouvi muito nas ruas do Rio de Janeiro, quando o Tite foi contratado, que ele não teria a cara do Flamengo, que ele era retranqueiro, ou seja, pessoas que não acompanharam. Só acompanharam um trabalho, né? E olhe lá, hein? E olhe lá se acompanharam, né? Foi criada uma fama. Trouxeram essa fama. Eu acho que sim. Acho que compraram a fama, uma fama pejorativa, inclusive. Pode ser isso mesmo. O Luiz lembrou do Nino, que aliás foi o único atleta da última final, né, em que o Flu foi campeão em cima do Flamengo, a deixar o time, né? Deu lugar ao Thiago Santos, que é volante, mas que vem atuando ali. Aliás, também tem uma vasta fila do perdão já pelo Thiago Santos, né? O André cumpre suspensão. Tô só comparando com o último time, tá? Esse é um problema. Esse é um problema? Tendência, Martinelli. Sim, mas aí precisa colocar mais um, né, pra jogar com 11. E aí? E aí? Conta pra mim.
Você que é o cara dos eu contatos. acho que entre Você que é o cara dos contatos. eu acho que entre as 3 opções que estão ali, eu acho que até pela forma intensa e pela parte física, a opção deva ser o Alexander. Né? O ano passado foi o Alexander em outra situação. Tá? Peraí, rapidinho, mas quem tem mais características de André é o próprio Martinelli, não é? Não, sim, mas para entrar no lugar dele, não na posição Pra dele. preencher, Posição, ok, Pra vai preencher. o Martinelli para a posição do André. E depois ele vai ser zagueiro também. E só porque não... No decorrer da partida. Só porque não falei das novidades, eu falei que o Flamengo se reforçou, mas é porque chamaram mais atenção, né, as carinhas novas. O Fluminense também, de 23 para cá. Renato Augusto, Teranza, Antônio Carlos e Gabriel Pires. Está aqui, aliás, estarão... Douglas Costa. Douglas Costa. Aliás, estarão à disposição. O Douglas Costa, aí não, ele não está machucado? Não, eu só tô falando das tão... novidades. Jogou na última Pra esse ano. Não, jogou, mas deixa eu até olhar aqui. Fiquei pensando no Renato Augusto nessa posição. Na Foi posição do testado André. aqui no Corinthians e não deu certo. Já foi. O Renato Augusto foi mudado de posição 2 vezes. Ele Tá sem o Douglas Costa, tá? Ele foi jogar sem o Douglas Costa. Ele foi jogar como centroavante, falso 9, não deu certo. Com o Foi jogar Luxemburgo. como volante, não deu certo. E faz todo sentido não dar certo, porque a posição do Renato Augusto, até para esse final de carreira dele, não contempla nem ficar tomando pancada lá na frente, jogando de costas, e nem ficar num setor mais atrás, onde poderia, veja só, acho que há 6 anos, 7 anos, Renato Augusto nessa posição poderia ser interessante, vendo o jogo mais de longe, até pela maneira que joga o Fernando Diniz. 7 anos depois, já desgastado fisicamente, com diversos problemas que teve de lesão, mais velho, não vejo como... Então eu ficaria mais entre Alexander e Lima mesmo. A certeza que eu tenho é que o Renato vai participar da partida, Vai. principalmente por conhecer a leitura de jogo do Tite. Vai. Aliás, é um dos jogadores favoritos do técnico E o Renato do Flamengo. Augusto, quando entra, ele cria uma preocupação num setor do adversário, que é aquele setor frontal à área, pelos 2 lados, inclusive, porque ele, em 2 movimentos, ele faz uma finalização perigosa para o gol. Principalmente pegando o adversário cansado. Então, é um jogador que entra nesse tipo de jogo do Fluminense, toca, domina, muito bem, e em determinados lugares do campo, ele toca e o adversário já fica preocupado que o segundo toque pode ser uma finalização de fora da área muito perigosa. Deixa eu só trazer uma coisa aqui para vocês que é bastante interessante, porque quero ver num clássico, especialmente, quem deve entrar no lugar do Douglas Costa é o Marquinhos. Que é outra contratação. Você colocou na sua lista? Não coloquei porque eu coloquei as contratações que estavam... podia ter botado ele também, à disposição e 100%. Ele fazia parte dessa lista. Estava no pré-olímpico. Pertence ao Arsenal e eu quero muito ver jogando um clássico desse, de mata-mata e tal. O Fluminense tem muitas alternativas, muitas mesmo. Mas então, as do Flamengo chamam mais atenção, não tem chamam? alguns desfalques. Acho que o Fluminense tem mais... É impressionante, né? Difícil até pensar, porque os 2 times têm números grandes de alternativas. Você olha o banco de reservas, dos 2 times você consegue formar um time para a disputa do Campeonato Brasileiro. Nos 2. Um time favorito, inclusive. Você fala assim, esse time aqui, que é o reserva do Flamengo, o reserva do Fluminense, exatamente. De repente belisca aí um 6º lugar. A gente está falando... Os reservas do Fluminense tem que ser do meio para frente. Então, a gente está falando de um Flamengo que tem na reserva, de novo, comparando com o último confronto em que o Flu se deu melhor, né? Campeão do Carioca. Davi Luiz, que aliás agora com a chegada do Léo Ortiz é a 4ª opção, né? Não dá para ver muito nessa briga não. Mas enfim, estamos falando de Davi Luiz. E Gabigol, tá? Tem as baixas também que saíram, né? Felipe Luiz, Everton Ribeiro e Matheus França também, por saída. E o Bruno Henrique não estava no banco nessa época porque ainda estava se recuperando. Também tem isso. Não estava no time, né? Aí tem o Wesley, que foi titular, tem o Thiago Maia, que foi embora. Acho que a gente só não crava no Flamengo quem vem na lateral esquerda. Só. Porque é uma posição em que o Flamengo ainda tem disputa. Mas de resto acho que já está tudo definido, né? Porque eu falei Eu do acho Davi que Luiz. pelo fato do Fluminense usar muito